Opa, aí estamos ao vivo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Ao vivo no YouTube. Legal. Fala, galera. Bem-vindos ao canal Comex 360. E sejam bem-vindos ao Comex 360 Cast. Para você que está nos ouvindo na sua corrida, no trânsito, onde quiser. O meu nome é Leonardo Schmidt e aqui tem sempre muito conteúdo para te ensinar a gerir suas operações de Comex de ponta a ponta, 360 graus de fato. E hoje eu estou aqui com o Loyer Cunha, fundador da Importantex e especialista no mercado americano. Fala, Cunha. Boa noite. Beleza? Boa noite. Muito obrigado pela participação aqui na live com a gente. Para mim aqui em Orlando é tarde ainda, né? Que mal pergunta, quantas horas aí em Orlando? Não, é 6 horas agora. 6 horas? Já é noite. Uma horinha certo, antes, já é noite. Uma horinha de diferença. Tá certo. Show de bola. Loyer, antes da gente entrar no papo sobre exportação, sobre desenvolver o mercado de Comex, né? Falar muito sobre essa missão, exportar para o mercado americano, se é possível, se é impossível, se é fácil, se é difícil. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Loyer. Quem é o Loyer? Como é que você chegou no comércio exterior? Como é que você foi parar nessa função? Como é que... Qual a tua história, né? Quem é o Loyer Cunha, para quem não conhece você? Então, Léo, eu tenho aí, acumulo uns 25 anos, mais ou menos, de comércio exterior. Só que eu não comecei no comércio exterior, eu comecei na área de finanças. Eu queria, antes mesmo de me formar, queria fazer finanças. Só que eu entrei meu primeiro estágio foi na base de apoio aos projetos internacionais da Odebrecht. E nós exportávamos, na época, essa base de apoio exportava para diversos projetos da Odebrecht, né, na África e na América do Sul, até mesmo aqui para os Estados Unidos. Uhum. E logo em seguida, meu chefe, o diretor da base, falou, cara, você não tem cara de financeiro, você tem cara de logística. Eu falei, pô, mas eu não sei nem o que é um pallet, vai lá que você vai aprender. Já te falou que você tinha cara de maluco, entendeu? Assim, né? Exato. E aí eu comecei, cara, desde varrer container até conferir mercadoria. A gente exportava todo tipo de mercadoria na Odebrecht, desde animais vivos até partes e peças de aviões, assim. A gente fazia todo tipo de mercadoria, congelados, né? Então foi uma grande escola para mim na exportação. E depois eu trabalhei em Angola, na importação também e distribuição para as obras, né, dentro de Angola. Era o principal país que a gente exportava na época. Então, o Odebrecht, eu fiquei 5 anos lá, foi uma grande escola para mim, e aí você não consegue mais largar o comércio exterior, né? Depois tive outras experiências, sempre em projetos, em obras. Foram, por exemplo, o Polo Gás Químico, aquele ao lado da Reduc, da Rio Pol. Eu fiz toda a parte de importação, tanto da construção quanto da fábrica. Eu montei a área de importação, foi o primeiro funcionário a ser incorporado para a empresa, que veio da obra que trabalhou na empresa, né? E a gente montou toda a área de importação para manutenção da planta. Uhum. Depois eu trabalhei na ThyssenKrupp CSA, na construção do polo siderúrgico, né? Hoje é Terium, se não me engano, e nós começamos lá também praticamente do nada, bate-estaca, brownfield, importamos todos os equipamentos da siderúrgica, foi uma experiência incrível. Aí, enfim, para encurtar, trabalhei na Vale, aí voltei para a África, fiquei mais 2 anos na Guiné, no projeto Simandu, fiz toda a importação também, comecei do zero, cheguei lá do zero, e a gente chegou a produzir minério de ferro em um ano e meio. A gente colocou mais de 100 expatriados lá no meio da África, com importação de diversos equipamentos. E aí depois eu vou... É legal você falar isso, porque trabalhar com importação na África é... Eu já exportei muita coisa para Angola, para países africanos, e principalmente Angola. Não é fácil. É o Brasil 3 vezes mais problemático. Coisas que a gente vai aprendendo, né? Que o carro tem que ir dentro do container, porque senão fica depenado, né? No porto africano. Né? Complicado. Exatamente. Bem, enfim, e aí depois eu trabalhei nos Jogos Olímpicos, né? Eu fui o executivo de logística dos Jogos,
Eu costumo dizer que praticamente, absolutamente, né, tudo que chegou para os Jogos Olímpicos importado passou por mim. Então, desde cavalos, barcos, armas, todos os equipamentos esportivos, todo material diverso, médicos, né, equipamentos, toda a bagagem de atletas, todos os materiais, né, da FFNI, que a gente chama, que é Furniture, Fixture and Equipment, vieram da China, obviamente. Só de barreira de contenção de público, Léo, não sei se você tem esse número, mas foram mais de 800 containers, só de barreira de contenção de público, para os eventos de estrada. Então, corrida de rua, as coisas assim. Uniformes, né? Uniformes foram 600 containers, 600 e pouco. Se tem alguém aí do pessoal da logística lá, minha equipe, vai me corrigir. Pode me corrigir nos números. Mas foi uma logística bem complexa, né? E com um relacionamento com o governo brasileiro também bem estreito, né? Para permitir que todos esses materiais chegassem para os Jogos Olímpicos com isenção de impostos, que é complicadíssimo, né? Sim, porque foram adaptadas várias legislações para a Olimpíada, né, para poder ter ação, para poder facilitar tudo, mas você tinha que cumprir aquilo, todas as regras que eram impostas. Então, eu imagino a logística por trás disso tudo como deve ter sido. E aí, quem está nos assistindo deve pensar assim, pô, mas esse cara só falou de importação, né? O que ele entende de exportação? E, na verdade, Léo, isso é uma construção em conjunto, né? Porque quando você tem operações tão complexas quanto as que eu participei, na verdade, o modus operandi, né, quando você tem bons parceiros, né, operadores logísticos capacitados e você conhece o modus operandi, isso não é o principal, mas o principal era montar os modelos de negócios, né? Era viabilizar esses projetos. Então, e é exatamente isso que a gente faz quando precisa exportar, né? Definir o modelo de negócio é muito mais importante do que botar a mercadoria no container e exportar, entende? Então, né, o transporte da mercadoria não é o mais relevante nisso, né? O mais importante é você ter a visão completa dos custos da operação, né, dos riscos que estão envolvidos ali, e, né, dos parceiros da matriz de intervenientes ali, né? Você tem que fazer uma matriz de stakeholders muito importante, entender qual é o papel de cada um ali naquele processo, e isso é fundamental, e eu estou vivendo isso, estou tendo, né, posso agradecer a Deus, porque realmente está fazendo muito sentido aqui na Importantex, e a gente vai falar sobre isso ao longo da live, né? Legal, show de bola. Mas e como é que está aí? Eu sei que você está aí nos Estados Unidos, né? Como que você tem sentido a questão da demanda e os reflexos da pandemia no consumo? Você acha que a pandemia trouxe algumas oportunidades no mercado americano que podem ser supridas por empresas brasileiras? Como é que está essa análise toda relacionada? Para responder a tua pergunta, eu vou só continuar um pouquinho no meu currículo e eu já emendo na tua resposta, né? Quer dizer, depois que eu concluí os Jogos Olímpicos, que eu participei também da dissolução dos Jogos, e aí eu fui trabalhar num operador logístico, na GS, você conhece, né? O grande Gula, e eu estava trabalhando com o mercado de eventos, né? A logística para eventos. A gente fazia feiras, exposições, viemos aqui nos Estados Unidos algumas vezes. E aí, cara, numa dessas vindas para cá, eu resolvi ficar. E aí a gente, né, enfim, entendeu que não fazia mais sentido trabalharmos juntos, né? Mas eu já tinha um sonho antigo, que era realmente ter a Importantex, esse nome eu já tenho há muito tempo, né? E aí eu comecei a consolidar e estudar, de fato, o mercado americano, né? Me aprofundei nas cadeias de suprimento aqui dos Estados Unidos, entender quais produtos, né, faziam sentido aqui, né, quais são as oportunidades do mercado americano. E aí acabou que a pandemia me ajudou muito, não só para eu poder me dedicar mais ainda aos estudos, mas exatamente por isso, por essa oportunidade
que eu vislumbro, Léo, para o mercado brasileiro, para as empresas brasileiras. E eu vou explicar por quê. Já um pouquinho antes da pandemia, já existia um questionamento do americano sobre a dependência exacerbada dos produtos chineses. Né? Aqui, a cada 10 produtos 9 que você pega é made in China. Então, eu também trabalhei, né, como cadeias de suprimentos, né, e o meu grande mestre Cotrim aí provavelmente está nos assistindo. Assim, quem tem um fornecedor só não tem nenhum. Né? Claro. Então, se você pensa, você tem que ter opções, né? Então, o que a gente precisa? O que eu vejo aqui no mercado americano? Né? Uma oportunidade enorme de que o brasileiro pode surgir, as empresas brasileiras podem surgir até como uma opção aos produtos chineses. Né? E aí, quando você vê a pandemia, isso se destacou ainda mais, né? Você vê uma oportunidade ainda maior, porque foram feitas pesquisas aqui nos Estados Unidos que mostram que os americanos, 42% dos americanos estão dispostos a pagar mais para não ter o chinês, para não ter o produto chinês. Pessoal, eu não estou colocando aqui nenhum viés político, tá? Eu estou falando simplesmente o que foi fato aqui. No início da pandemia, houve esse questionamento. Por quê? Faltou papel higiênico aqui, né? Faltaram diversos produtos, assim. Sabe o caninho do spray? O revólverzinho do spray, sabe? Aquele artefato de plástico, né? Que tem uma bombinha. Sim. Aquilo ali desapareceu do mercado. Empresas me ligaram, me pedindo, cara, me ajuda. Luvas cirúrgicas, né? Porque são polos de concentração de produção, não só na China, mas no mercado asiático, e causaram uma ruptura nas cadeias de suprimentos aqui. E aí, cara, isso, eu observando tudo isso, né, a Importantex surgiu exatamente com essa missão e no meio dessa oportunidade. Então, a gente vê hoje o câmbio favorável, né? A moeda brasileira teve uma desvalorização até em relação em outras moedas, então não é só o dólar que subiu, mas o real que se desvalorizou. Isso contribui muito para a exportação. Não acho que isso tem que ser uma dependência, a gente vai falar sobre isso melhor, sobre câmbio, mas é uma oportunidade, é uma alavanca a mais para essa oportunidade, né? E sem dúvida, a pandemia veio para sacudir, tá? Isso que eu estou falando pode não ser a absoluta verdade, né? O americano não vai trocar os chineses do dia para a noite, mas assim, existe aquela questão também da pressão que o Trump e a política americana faz para aumentar barreiras contra produtos chineses, toda aquela guerra entre os países, que pode sim acabar, eu acredito pelo menos que pode sim acabar abrindo porta para empresas brasileiras, dando oportunidades para empresas de outros países, né, não só brasileiras. Já aconteceu, tá? Já aconteceu, a gente já foi procurado por empresas americanas pedindo opções de produtos brasileiros. Tá? Então, isso já acontece. Tá? Aí vem o título da nossa live, né? Sobre a Missão Impossível, mas aí eu vou deixar você conduzir, porque vai de encontro com o que a gente vai falar, né? Com certeza, Alain. E assim, eu fiz uma live há pouco tempo com o Minervini, né, com o Nicola, que, pô, ele é um cara da internacionalização de empresas, né, desenvolveu métodos, muita coisa bacana. E uma das coisas que ele sempre fala é, cara, você tem que entender, você tem que se planejar, você tem que se capacitar e tal, mas quando a gente fala aqui agora de Estados Unidos, né, são as primeiras dicas que você daria para como que a empresa começa? Eu quero exportar para os Estados Unidos. Porque até uma das coisas legais que a gente falou na live com o Nicola, mas, cara, antes de você querer exportar só, né, você tem que entender para onde você vai exportar. Você tem que mirar um país e entender, fazer pesquisa, entender do país, mercado consumidor, cultura, enfim, todos os detalhes. Mas
Aí, olhando para os Estados Unidos, definir, quero exportar para os Estados Unidos. Onde que a empresa começa? Quais são os primeiros passos que a empresa precisa dar? Sim, então, essa experiência que eu tenho, né, com o mercado brasileiro, agora a gente questionando os empresários, a gente tem feito pesquisa com os empresários, e empresas, é importante falar aqui, Léo, que a gente não atende só empresas grandes e nem empresas pequenas, não tem essa relação, tá? O que a gente observa quando a gente vai para os empresários brasileiros? A gente percebe que tem empresas que têm realmente um sonho de exportar, né? Fala, poxa, eu quero muito exportar para os Estados Unidos, né? American Dream. Agora, qual de fato é o tamanho do teu sonho? Porque o mais importante é isso, é entender que o tamanho do teu... O mercado americano é gigante, né? A gente tem números aqui que... Eu posso falar né? Que é mais... Que eu sempre uso como exemplo. No Brasil, a gente tem aproximadamente 600 lojas do McDonald's. Aqui nos Estados Unidos são 15.400. Nossa. Tá? Então, isso dá para ter uma ideia do tamanho do mercado. Então, o empresário brasileiro, ele precisa entender que não vai ser da noite para o dia, não é não vai cair um cliente de paraquedas na cabeça dele, não vai, né? É um trabalho de planejamento. Agora, esse planejamento tem que ser, e eu entendo isso, né? Porque é o que todos os brasileiros, ou todos os empresários procuram, esse investimento que precisa ser feito tem que ser adequado à realidade da empresa dele. E é isso que a gente procura deixar claro para a empresa. Não adianta. É claro, exportar para os Estados Unidos é maravilhoso. Agora, você vai fazer né, por exemplo, produto de varejo, né, Léo? Imagina o quanto difícil é colocar um produto na prateleira do Walmart aqui nos Estados Unidos, né? Claro, você pode investir 15 milhões de dólares numa propaganda de 10 segundos no Super Bowl. Quem é que vai fazer isso? Né? Então, a gente tem que entender qual o tamanho do seu sonho e a gente começar com um planejamento estratégico, né? Condizente com o tamanho da perna da empresa. Tá? Então, eu assisti, né, a palestra do seu Nicola, eu concordo plenamente. Né? É um planejamento, não é da noite para o dia, mas sim, é possível, tá? Tem absoluta chance de sucesso. Isso, claro, depende de fatores da empresa, mas eu acho que do produto, né? A gente tem que entender exatamente qual produto, mas depende muito mais da mentalidade exportadora que a empresa vai desenvolver. Você falou uma coisa interessante que eu concordo, que você tem que ter, de fato, uma mentalidade exportadora, você tem que querer. Uma das maiores falhas que eu entendo nas empresas brasileiras frente à exportação, são várias, né? Mas o mercado brasileiro, por ser muito grande, as empresas querem ser aquele golfinho, sobe, faz uma exportação e some de água, né? Quer exportar quando o dólar está alto, quer exportar quando o mercado brasileiro está desaquecido. Não, e aí, Léo, assim, é aquela história, né, que a gente vê assim na maioria, né? Olha só, eu falo, quer exportar para os Estados Unidos? Quero. Então, olha aqui, meu preço é esse, tá aqui, ó, pode vir buscar. Cara, desculpa, mas isso não é exportar, né? Peraí, você tem que se preparar para entrar no mercado. E outra, a Importantex, eu costumo comparar a um trabalho de outplacement, sabe? Quando uma pessoa é demitida e a empresa contrata, né, recebe um pacote de benefício, um outplacement, que é a recolocação daquele profissional. A Importantex se coloca nesse mesmo papel. Eu não vou garantir emprego para ninguém. Né? O outplacement é isso, ele não vai garantir emprego para ninguém. A Importantex não vai garantir cliente para ninguém, mas a gente vai capacitar, mostrar o caminho para que essa empresa esteja pronta para as oportunidades, se qualifique, se prontifique, porque a oportunidade virá.
E mais, a gente faz um trabalho ainda maior. A gente tem uma relação aqui, né, com empresários, a gente tem acesso a portais de compras, eu vou falar aí um pouquinho mais na frente sobre isso. Legal. Né? Então, a gente faz também uma representação comercial daquela empresa. A gente atua no comercial. Agora, ficar sentado esperando, porque exportar, Léo, não é, tá aí, meu preço é esse, está na porta da minha fábrica, vem buscar. Não, você tem que oferecer o produto aqui nos Estados Unidos, saber se ele é competitivo aqui, né? Ter o rótulo específico em libras, né? Porque aqui não pode ser quilo, né? Aqui é libra, aqui é galão, não é litro, né? Então, tem que ter uma adaptação, tem que ter as certificações, no caso de uma empresa a FDA, né? Food and Drug Administration, que é a Anvisa dos Estados Unidos. Então, no caso de você, uma empresa que quer vender alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, ela precisa previamente estar certificada pela FDA, né? Tem que ter a rotulagem correta, com Nutrition Facts, tudo isso tem que estar, é prévio. Aí você fala, mas eu vou fazer tudo isso, eu não tenho cliente. Cara, então você não vai ter cliente nunca. Uma coisa tem que preceder outra, né? Você tem que... É aí que começa o skin in the game, né? Você quer... mas você não quer ter risco zero, você não quer mexer em nada, você só quer dar uma tabela de preço e o cara vem buscar se ele quiser. Não funciona. Você tem que botar o skin in the game para fazer a coisa rodar. Exato, tem que saber a precificação, os impostos, né? E você falou de FDA, né? E aí a gente já fala em segmentos, né? FDA é a Anvisa dos Estados Unidos, Food and Drug Administration. Então, você fala de medicamentos, remédios e alimentos, né? Mas aí, falando em segmentos, você vê alguns segmentos que têm mais oportunidades, ou mais facilidades, ou mais mercados diante dos Estados Unidos? Sim. Para mim, o número 1 é alimento, tá? Principalmente os que têm um viés saudável. Mas importante não confundir com alimentos in natura. Alimentos in natura aqui tem uma barreira fitossanitária, tá, bem complexa. Então, acho assim, pouco provável, tá? Em frutas, enfim. Você sabe, a gente representa a Eden Coco aqui, fazendo uma comercial aí. Né? A Eden Coco. Coco é uma fábrica brasileira, né, que pegou o coco verde, que é uma grande carência aqui, é água de coco, tá? Não tem água de coco aqui nos Estados Unidos. E aí nós fomos contactados pela Eden Coco, que tem uma mentalidade exportadora, então já nasceu uma empresa nova, que já nasceu com essa mentalidade, e ele realmente já preparou o seu produto para exportação. E aí nós estamos representando eles aqui nos Estados Unidos, mas onde eu queria chegar é o seguinte, o cara já sabendo dessa barreira da casca da fruta, né, do coco verde, onde tem bactérias ali, né, então o que ele fez? Ele desenvolveu uma máquina que tira toda aquela parte verde do coco e fica só a sapucaiazinha, só aquele invólucro do coco, né, com a água ali intacta, água pura, 100% natural, né, e ele ainda coloca um abre fácil ali. É um produto altamente inovador, que faz todo sentido e que tem uma carência enorme nos Estados Unidos. Então, esse é um... Pode falar. Não, então, esse é um produto que reúne todas as características para o mercado americano, porque ele é inovador, alta qualidade, né, uma carência, porque não tem aqui nos Estados Unidos água de coco aqui em latinha, cheia de conservante, horroroso. Nós, brasileiros, não chama de qualquer coisa, menos de água de coco. Né? Então, esse é um produto, e mais legal ainda, Léo, é que esse produto ele não precisa começar no mercado da saudade, não é um produto específico de brasileiros, é um produto que já está no gosto do americano. Né, já tem uma demanda por água de coco nos Estados Unidos. Deixa eu só fazer um parênteses. Uma das coisas que você falou do produto, que aí, falando em mercado americano, eu vejo que é muito já cultural.
do americano. O americano, ele gosta de facilidade, ele gosta de conforto. A palavra abre fácil... Nossa, é mandatório aqui, Léo. Você tentar colocar um produto nos Estados Unidos, ele é feito para o mercado brasileiro, se for... Uma embalagem que vai cortar a tua mão, que vai arrebentar, esquece, não vai entrar. Esquece, não vai vender, não vai... Ô, Léo... Tem que ter coisa a facilidade para o americano, senão não sai. Eu vou te falar, quando nós chegamos aqui, né, meus filhos não estavam adaptados, né, e aí, passando trabalho com a abertura de uma determinada embalagem, não me lembro qual foi. E aí eu falei assim, olha só, pessoal, se vocês estão passando trabalho, tá errado. Tá errado. Aí, é mesmo, aí leram lá, é mesmo, tá aqui, ó, abriu fácil. Então, isso é mandatório nos Estados Unidos. Não existe. Você não passa trabalho para abrir um produto. Outra coisa, quando a gente fala de qualidade, né? Eu vou voltar nos segmentos, tá, Léo? Não esqueci, não. Mas acho oportuno falar sobre a questão da qualidade. Então, beleza. Eu falo para todos os meus clientes. Você pode até vencer nos Estados Unidos, no mercado americano, se você não tiver preço, mas tiver qualidade. Agora, você não vai vencer de jeito nenhum se você tiver preço, mas não tiver qualidade. Que é completamente o oposto do Brasil, você concorda? Assim, eu acho que a cultura do Brasil também vai mudando um pouco, né? Eu não acho que, por exemplo, o brasileiro, ele tem essa mania de se colocar por trás dessa desculpa de eu não exporto porque tem o custo do Brasil, a gente não é competitivo, isso e aquilo. Eu falei, cara, você vai no mercado, você só compra o produto mais barato? Né? Você só compra, todos os produtos você vai comprar. Você olha o mais barato. Não. Claro que não. Tem vários produtos que você compra o bom, que você compra o que você gosta, ou aquela marca, tem sentido, né? Então, por que você vai ficar se escondendo atrás só do custo de exportar? Claro que não. Tem que ser competitiva e seu produto tem que gerar valor. O professor Nicola falou isso bem também. Agora, isso é mais forte ainda nos Estados Unidos. É claro, Léo, que existem consumidores engajados e qualificados no Brasil. Agora, o que eu estou querendo dizer é que, assim, nos Estados Unidos, isso é mandatório. Claro. Sabe? Porque o americano, se ele compra uma caneta e a caneta falha, não funciona, ele vai na loja e devolve a caneta e pega o dinheiro de volta. Ele não fica, ele não aceita que ele comprou a caneta por $1, 60 centavos, não interessa, mas ele não aceita. Ele vai na loja e troca. Né? Então, e aí a legislação aqui é bem forte, tem que aceitar, não tem nem que questionar. Pega e devolve o dinheiro na hora. Tá? Então, essa é a mentalidade aqui, tá? Isso acontece de fato. E aí, voltando nos segmentos, né, que você falou, então, número 1, alimentos, acredito que tem um potencial enorme, tá? Outra coisa, e aí, quando eu falo de alimentos, a gente está falando de segmento, mas a gente não está falando do mercado, porque você pode optar para, dentro do mercado de alimentos, mas eu não tenho condições de ir para o varejo. Tá bom, vamos, quem sabe a gente pensa num e-commerce, quem sabe a gente pensa no B2B, né, no food service, tá? Então, o segmento alimentos não significa que o cara tem que ir para o varejo, para a prateleira do mercado, tá? Enfim, outros segmentos que eu acredito muito é cosméticos, tá? Eu acho que o Brasil tem tem polos, né, de produção de cosméticos muito interessante, tá? Tá crescendo muito. Moda, a moda brasileira também tem uma pegada muito interessante. É um produto que pode fazer diferente aqui. Um caso típico, ilustre, da Vix Paula Hermanni, você conhece? Moda praia. Uma das maiores empreendedoras brasileiras, na minha opinião. Ela chegou aqui nos Estados Unidos, montou a marca, começou a vender aqui nos Estados Unidos primeiro, antes de ser conhecida no Brasil. Né? E ela apostou na qualidade, no design, no alto padrão, e ganhou o mundo, né? Ganhou o mundo. Hoje Vix Paula Hermanni é top, né? Enfim, tem uma... Então, deixa eu continuar. Outros... Olha, eu tenho um cliente eu acho que inovação é a chave, Léo. Por exemplo, eu tenho um cliente do interior de São Paulo,
uma fábrica de médio porte, tá? Eles estão agora ampliando, porque realmente tem um produto inovador, que é um dispositivo que faz a qualidade, a comprovação da qualidade em autoclave. E esse produto eles desenvolveram, tem uma produção uma produção mais efetiva, uma qualidade superior e um diferencial, entendeu? Então, esse é um produto que tem 2 concorrentes. Então, assim, a inovação fez a diferença para esse produto e tem muito potencial aqui no mercado americano. Então, eu diria que não exatamente o segmento, tá? Mas a qualificação, a inovação, né? A qualidade do produto, isso é que vai dizer o sucesso da empresa. Não, legal. E você falou de 2 segmentos, né? Tanto alimentos quanto cosméticos. Eu concordo muito, e eu acho que cosméticos e moda são segmentos em que você consegue fazer uma pegada ligada ao Brasil, né? À moda brasileira, os cosméticos brasileiros, porque a brasileira é reconhecida nos Estados Unidos por se cuidar, né? Exato. Querer estar bonita. Então, ela é reconhecida por isso lá. Então, você usar essa imagem para poder chegar no mercado americano, aliar o teu produto, é uma mensagem poderosa. Consegue super... É super interessante isso, tá? Quando você tem um produto, por exemplo, a gente está trazendo moda fitness, tá? Você vai na academia, né? Eu malho aqui numa rede, aqui tem muito isso, né? Muitas redes, né? Então eu malho numa academia que é uma rede. Uhum. Você vai lá e coloca um stand, uma promoção, e quando você coloca que é um produto brasileiro, é uma atração assim, quase que magnética, entendeu? Porque tá ligado, né, ao bem-estar, à moda, né, a moda um pouco mais ousada. Então, existe sim, é possível a gente vender o produto brasileiro com a pegada brasileira. Eu acho, e eu estou falando de americanos, tá? Claro, aqui em Orlando acaba sendo uma ótima porta de entrada, porque a comunidade brasileira é enorme, mas nossa, a população aqui de americanos, né, é gigante, óbvio, e então quando a gente chega numa academia, eu não estou falando de brasileiros que foram atraídos, mas sim americanos, tá? Que acreditam realmente nessa, e aí a gente faz pesquisas, a gente, né, faz os questionários, as perguntas, e sim, tem a comprovação de que um produto brasileiro tem esse apelo, e é super importante. Tá? O empresário brasileiro não pode descartar isso, entendeu? Com certeza não. Mas aí a gente falou desses segmentos, e são segmentos que eu imagino que tem barreiras, né? Alguns alimentos você deve precisar da aprovação no FDA, cosméticos, com certeza precisam de aprovação no FDA. Como é que funciona esse processo? É moroso, é muito complicado, é um bicho de 7 cabeças? Você pode compartilhar um pouco disso com a gente? Olha, eu continuo, eu estou falando aqui, né, dos empresários brasileiros, parece que eu só estou falando mal, tá, gente? E é justamente o contrário, tá, Léo? Eu acho que o empresário brasileiro merece uma medalha de ouro todos os dias. Inclusive você, tá, meu amigo? Merece uma medalha de ouro todos os dias, porque é muito difícil fazer negócios no Brasil. É muito difícil. Então, quando a gente fala que uma aprovação da FDA é difícil, olha, a gente pode dizer que ela é rigorosa. Sim, é rigorosa, porque os Estados Unidos é um país rigoroso nas suas regras, mas as regras são claras. É só ler, meu amigo, é só ler o documento, entendeu? Se você cumprir com as regras, acabou. Você sabe que aí no Brasil não é exatamente assim. Rapaz, tem certificação, às vezes, do Ministério de Cultura para você tirar a empresa, tem as regras, mas aí depois da visita do fiscal, ele vai te botar a regra. Não, mas isso tem que ser assim, precisa disso assado, e aquilo não estava tão transparente antes.
falando de má fé ou... Não vamos entrar nesse mérito, né, Léo? Mas você entendeu o que eu quero dizer. Então, aqui nos Estados Unidos, é rigoroso? Claro que é, porque tem que ser realmente, tem que ser rigoroso. Agora, se você cumprir com as exigências, não tem por que não sair, tá? Então, e outra, as pessoas acham que tem um investimento grande, e não tem, tá? Nós acabamos de tirar o FDA para uma das maiores empresas de alimentos embalagens individuais, né, uma das maiores do Brasil, a gente tirou em 30 dias. Fácil. Tá? Tá aí nas minhas redes sociais para quem olhar. A gente cumpriu com as exigências e ponto, acabou, não tem... mas o cara vai aí... Não tem... não, mas ele disse que isso aqui não é bem isso. Não existe isso. Tá? Então, eu quero tranquilizar os empresários brasileiros da seguinte forma, cara, se você passou pela Anvisa, se você passou pelo MAPA, se você passou pelo Inmetro, cara, fica tranquilo que aqui não vai ter esse problema, entendeu? Você vai passar por aqui também, fica tranquilo. Legal, legal. Tá? E outra coisa, sim, é preciso uma adaptação. A gente já falou sobre, eu não sei se a gente falou no nosso resumo ou se eu falei aqui, né? Mas sobre as adaptações, por exemplo, de rotulagem, tá? Então não adianta você querer vender arroz aqui em saco de 1 quilo, que não vai rolar, cara. Entendeu? Tem que adaptar, porque é até cultural, né? Então, o americano é acostumado com... Como é que chama? É galão, então, na capacidade galões, né? Onça, o galão, tudo diferente, tá? Metros, né? Capacidade é galão e onças. No caso de peso, libra, né? Pounds. E esqueci o outro que eu ia falar, medida de comprimento, né? Os tamanhos, por exemplo, de calçados são diferentes, né? A gente tem o 7,5, 9,5, 8,5. Então, claro, tem que haver essa adaptação. Você não pode colocar um produto aqui. Não é que não pode. Os Estados Unidos têm essa liberalidade, tá? Não há uma lei específica que proíbe isso, a não ser a questão dos alimentos e do Nutrition Facts, mas que está dentro do pacote de aprovação da FDA. Agora, em caso de calçados, você pode até tentar vender um 37 aqui, mas eu não sei se o cara vai entender, concorda? Então, com certeza. Não tem jeito. Esse eu acho que é o princípio básico de quem quer exportar, entender como é que funciona a cultura do país e fazer adaptação. Já tem várias vezes em aulas, em cursos, o pessoal falando do exemplo de carros que foram criados para um mercado X e o nome do carro era ofensivo. Exato. Teve que ser alterado. Sim, né? Marcas, né? Eu acho que marcas que têm um nome que seja muito brasileiro, né? Isso pode, enfim, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Os nomes brasileiros, né? Pindamonhangaba, né? Talvez se você tiver uma cachaça Pindamonhangaba, talvez não faça muito sentido. Então tem que analisar também o rótulo, a marca, o que você vai oferecer. Não sei, falei cachaça, mas pode ser que funcione também. Enfim, aí, Léo, esse é o ponto principal, tá, da nossa conversa. Eu nunca falo acho, porque a coisa que tem pior na minha opinião, e a minha empresa não faz isso, eu oriento os meus integrantes para não fazer isso, é iludir os nossos clientes. Eu não falo acho, eu não acho nada. A gente tem que fazer uma pesquisa de mercado. A gente tem que ir a campo e entender esse consumidor, entender a aceitação do produto, ver os similares, entender o que de fato faz sentido para o mercado e a aceitação do preço daquele produto, da qualidade daquele produto. Então, por isso que se não há pesquisa de mercado, se não há um trabalho prévio, olha, a chance, eu vou te falar, é muito reduzida da missão, né? A nossa missão, aí ela vai ser impossível mesmo, né? Mas assim, a gente falou de barreiras, de certificações que a gente precisa resolver, né? Quer dizer, nem de certificação, de barreiras.
FDA, você vai precisar de um registro, você vai precisar de uma licença. Mas e certificação? Tem alguma certificação de qualidade para determinado segmento que faz diferença você entrar no mercado americano? Sim, tem várias, Léo, várias. Por exemplo, aqui tem um mercado Kosher, né, da comida judaica, por exemplo. Isso é um mercado bilionário nos Estados Unidos, é uma certificação muito complexa, tá? Mas que no momento que você ultrapassa essa barreira, aí você está realmente no Oceano Azul, entendeu? Porque é um mercado bilionário. E tem outras, por exemplo, os orgânicos, né? Orgânicos, veganos, todos esses têm certificados pelo Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, e que é um processo, realmente, tem uma barreira, mas o momento que você passa essa barreira, você tem um ganho de competitividade, né? Avassalador, né? Você saiu da área dos comuns, né? Ultrapassou a barreira, o nome já diz, né? Então, pode ser muito interessante. A gente orienta também empresas que a gente acredita, ou que as pesquisas demonstram, né, que pode ser um diferencial para aquela empresa. Legal. E como é que você começa essa questão como é que a gente vai precificar? Porque tem muito brasileiro que você quer fazer aquela tabela ex-works, se puder, né? Ele quer tirar os impostos do preço que ele vende no Brasil e quer começar a exportar. Mas qual é o ideal que você acha dentro do mercado americano? É fazer aquele conselho que é principal, que é fazer a engenharia reversa de nem sempre você tem que ir para o varejo, você tem que estar lá na ponta do mercado. Mas se você fosse para entrar no mercado, a conta, que até onde eu também falo para o pessoal vá lá no mercado, teu concorrente está vendendo água de coco a $2 a garrafa no mercado, então você tem que ter essa referência. Pode ser mais caro ou mais barato, mas essa é a referência. Para botar $2 na gôndola, qual é o preço que ele tem que chegar lá no container nos Estados Unidos, né? E para fazer isso, quanto ele tem que estar aqui FOB, quanto que ele tem que estar aqui no Brasil. É mais ou menos isso? Faz sentido isso também para o mercado americano? Ou tem alguns segmentos, alguma coisa diferente, Lói? Não, faz todo sentido, Léo. Essa, na verdade, como eu vou dizer, a pesquisa de mercado é a primeira série, tá? A equalização de preços, né, a verificação da competitividade, eu chamo isso de verificação de competitividade. Ela é o pré-escola, a pré-escola, entendeu? O pré. Então, é a primeira coisa que você tem que fazer, na verdade. Ela é uma etapa anterior à pesquisa de mercado, que é a verificação da tua competitividade, do teu preço aqui nos Estados Unidos. Tá? E a gente, de repente, já pode, nessa etapa, mostrar para o cliente que ele realmente, olha, não faz sentido, que o professor Nicola falou naquela live também, né? Ele faz uma primeira simulação, por exemplo, visitar feiras. Hoje não faz muito sentido, na pandemia não está fazendo muito sentido falar de feiras, mas quando ele falou visitar a feira, é exatamente isso, é fazer esse primeiro teste, né? Cara, será que o meu produto, eu vendo mouse, tá? Qual é o preço do mouse lá nos Estados Unidos? Qual o preço que o meu mouse vai chegar lá nos Estados Unidos? Então, isso precisa ser feito. É o ponto de partida, né? E aí a gente faz isso. Como é que a gente faz? A gente pega o produto no Brasil, com preço no Brasil, como você falou, retira os impostos, define o lote econômico de compra, né, Léo? Porque você não pode colocar todos os custos logísticos em um mouse, né? O mouse chegaria aqui a $500. Não é assim, né? Então, a gente tem que definir o lote econômico. O que é o lote econômico? É a pergunta que as pessoas mais me fazem, né? Eu costumo dar aquele exemplo. O minério de ferro, só faz sentido mandar minério de ferro do Brasil para a China num navio Panamax de 400 mil toneladas, concorda? Porque o frete não vai encarecer o preço do produto. Agora, um diamante da Gangster, você manda no dedo da Gisele Bündchen e paga uma passagem de primeira classe para ela, que não vai fazer diferença nenhuma no preço do produto.
Sim. Entende? Então, Com certeza. é definir o lote econômico, o que é importante, né? Qual é a quantidade da minha venda que a logística e né, as taxas alfandegárias não vão inviabilizar o preço daquele produto. Então, e essa é uma conta que tem que ser feita caso a caso, né? Não tem uma fórmula mágica. Muita gente quer assim, coloca aí 2,5 de markup. Peraí, cara. Você vai vender um container ou vai vender 500 containers? Porque a gente sabe, a logística, né, ela é diluída, os custos, tem custos fixos, custos variáveis na logística, e eles são reduzidos a partir do momento que você aumenta o volume. Então, isso tem que ser analisado. Um ganho de escala, né? De escala na logística, nos processos, né? na obtenção aqui de um parceiro para fazer a tua distribuição. Então, tudo isso tem que ser observado. Mas é, de fato, o primeiro ponto a ser observado. Então, a gente faz essa simulação. Tipo, pega o preço do Brasil, tira os impostos, define o lote econômico, né? Se é um container, se é um pallet, enfim, depende do produto. Coloca ele aqui nos Estados Unidos, com os custos logísticos, verifica os impostos de importação para aquele produto, porque tem impostos, não é essa insanidade, né, da tributação brasileira, não é, longe disso, mas tem e deve ser considerado, tá? Tem jeito. Hã? Tem que fazer essa conta dos impostos também, com certeza. Tem, claro, e tem que colocar os impostos, tem que colocar o custo da distribuição, o markup do distribuidor, o markup da última milha, né, onde você entende que você vai colocar esse produto, se você vai colocar no e-commerce, vai colocar né, então tem a última milha, tudo isso tem que ser calculado, e aí sim, você compara e equaliza aqui com os similares, né, ou com os produtos no Brasil. Desculpa, os produtos nos Estados Unidos. Uhum. Né? Então, esse é o ponto de partida, Léo. Fundamental, tem que fazer. Tá? Show de Antes bola. até da pesquisa de mercado. Fundamental. Beleza, feita a pesquisa de mercado, entendido um pouco mais dessa questão da precificação, fazer essa conta, fazer engenharia reversa, como é que você busca mercado consumidor, vai atrás de cliente, como é que funciona esse processo, Tá. Então, vamos lá, de novo. Se a pesquisa de mercado, Léo, entender, né? A gente entende que na pesquisa de mercado a resposta foi que ele tem que ir para o mercado da saudade, por exemplo. Olha, você deve procurar, por exemplo, na pesquisa de mercado, mostrou que 90% dos brasileiros ou latinos, enfim, gostariam dessa rapadura. Porra. Então, na pesquisa de mercado fica claro que você tem que começar pelo, né, o americano, ele se sente um pouco desconfiado, não entende o que é o produto, né, não sabe se é doce, se é salgado. Cara, eu estou chutando, tá? Dando um exemplo bem típico, um produto bem brasileiro para chegar nesse exemplo. Mas, enfim, se você entende na pesquisa de mercado que faz sentido atingir o mercado da saudade, então, você já limpou o teu leque, né? Então vamos atacar esse mercado. Como que a gente vai atacar? Vamos atacar com e-commerce próprio? Não, vamos procurar um distribuidor de produtos brasileiros ou vamos direto para o atacado, para o varejo, desculpa. Vamos direto para o varejo. Tem supermercados varejistas aqui especializados no mercado da saudade. Aqui na Flórida tem vários, tá? Mas toda a costa leste aqui, costa leste dos Estados Unidos, tem redes bem significativas no mercado da saudade. Então, você traça a estratégia, né, de como você vai chegar nesses caras. E outra coisa que a gente falou é os portais, tá, Léo? Aqui no mercado americano, isso não é de agora, tá? No Brasil, a gente ainda tem a figura do comprador e do vendedor, né? O vendedor pega a pastinha, vai debaixo do braço, né, vai batendo na porta dos potenciais compradores. Né? Uhum. Isso nos Estados Unidos não funciona mais, tá?
já tem bastante tempo. Aqui, a tecnologia substituiu esse encontro, né? E agora, na pandemia, então, de fato, né, extinguiu essa figura do vendedor, não da figura do vendedor, tá? Olha bem o que eu estou falando. Não é a figura do vendedor, mas o vendedor ganhou escala. Por quê? Porque ele trabalha através de portais de compras. E toda semana, Léo, aqui no Vale do Silício, na Califórnia, sai um novo portal de compras especializado em um determinado segmento. Então, por exemplo, toalha para hotel. Tem um portal de compras só de toalha de hotel. Se você quer vender toalha de hotel, coloca o teu produto lá, porque lá você vai vender. Você vai ter acesso direto aos compradores de toalhas dos hotéis. Isso é legal, né? Porque acaba que é um atalho, né? Para você poder... um atalho, claro. E nós, a Importantex, a gente está construindo esses acordos com os portais, né? Então, você tem que ter acesso aos portais, enfim, tem que entender a tecnologia, e a gente consegue, de fato, colocar um produto brasileiro na cara de um comprador daquela determinada categoria. Uhum. Tá? Então, assim, cara, não é mágica, é trabalho, é esforço. Lembra, assim, a pessoa quer emagrecer, né? Ela está 10 anos, sei lá, 10 anos ela não está muito preocupada com alimentação, com exercícios físicos e tudo. Aí ela fala, pô, hoje eu tenho que emagrecer. Ela não vai pegar uma pílula e vai emagrecer do dia seguinte, concorda? Não existe isso, cara. Não tem atalho demais. A gente até fala da plataforma compra como uma ajuda, como um atalho, mas não existe aquele atalho que vai resolver tudo. Não. Como é que emagrece, Léo? Né? Gastando caloria e ingerindo menos caloria. Não tem segredo. Né? Então, a mesma coisa é exportar. É um trabalho de longo prazo. Eu costumo dizer que não é 100 metros, é uma maratona. Né? Agora, é medalha de ouro também, cara. Sabe? Tem um planejamento e no mercado americano é a maratona, né, cara? É a maratona, sim. Porque se você tem sucesso aqui... Você ganha essa maratona no mercado americano, né, o resultado é muito... A tua visibilidade, exato, a tua visibilidade é global, né? Todo mundo está aqui, né? Com certeza. O valor de mercado de uma empresa que exporta para os Estados Unidos muda de patamar, né? Empresa muda de patamar, não tem? Com certeza. Entendeu? Então, é missão impossível de forma alguma, mas de jeito nenhum. Mas é uma missão que merece preparação, investimento, energia, para poder ganhar, senão... investimento adequado, Léo. Investimento inteligente, tá? Então, eu vejo também, assim, questão das feiras, né? Empresas que investem uma grana em feira, aí pega lá uma barraquinha no cantinho da feira e fica... Olha, não sei, não me parece... não descarto, mas também não acho que, se fizer isso sem uma estratégia bem definida, sem um entendimento correto dos concorrentes do mercado e tudo, isso pode não ser um investimento muito grande que não vai te dar um retorno, né? Então, bem, a gente está aqui para ajudar, né? Eu digo, parafraseando o Guilherme Benchimol, da XP, a minha missão, cara, é ensinar, né? Mostrar, ilustrar, dividir esse conhecimento, né? A construção de modelos de negócio para empresas brasileiras que vão ter sucesso aqui. Eu tenho certeza que meus clientes vão ter sucesso aqui, porque a gente está compartilhando esse conhecimento e uma missão muito maior, né? Que a balança comercial brasileira, eu ainda acho, assim, um pouquinho... não é condizente com o tamanho da indústria brasileira, né? Então, tem um potencial muito grande, mas a gente precisa, de fato, preparar, capacitar e, de fato, estruturar para fazer essa roda girar, né, Lóia? É muito legal esse trabalho, é muito legal a gente compartilhar conteúdo e fazer isso chegar cada vez em mais pessoas, para que, de fato, né, mais pessoas possam se beneficiar disso e usar isso em prática, né? E nós estamos chegando aqui perto de 1 hora de live e se você deixasse tua mensagem, fizesse teu encerramento, deixasse tua mensagem aqui sobre
Se fosse pra você dar uma ou duas dicas principais para quem quer começar, quem quer exportar para os Estados Unidos, o que você falaria? E fica à vontade para fazer teu jabá, cara. Tá. Coragem e planejamento, cara. Tá na ponta da língua. Coragem e planejamento. Começar, né? Coragem para começar a planejar, né? Com o planejamento é super possível, né? A gente está aqui para ajudar nesse planejamento. Entendeu? É simples assim. Entendeu? Léo, só mais uma coisinha. Acho que eu não falei sobre o tamanho, tá? Não tem tamanho de empresa. Um artesão pode... Uma senhora que faz crochê, cara, crochê, ela pode exportar para os Estados Unidos, tá? Qualquer empresa, qualquer pessoa, tá? Então, esquece, a gente tem que parar com essa síndrome de pequenez, né? Esquece isso, cara. Qualquer pessoa. Eu falo, assim, para minha mãe, faz crochê lindo. Mãe, isso aqui tem mercado, cara. Entendeu? Pode exportar como artesã, você sabe, Correio exporta fácil. Concorda, Léo? Tô mentindo? Não, me corrija. Entendeu? Tem para o pequeno, né? Tem. Hoje, com a tecnologia, é muito tranquilo de você fazer isso. Então, aí tem jovens aí, né, no Brasil, jovens empreendedores. Por que não o mercado americano? Vamos trabalhar, vamos tentar. Né? Empresas grandes, então, nem se fala. Pô, imagina, empresas B2B, né, cara? A gente tem empresas aí brasileiras que fornecem para grandes montadoras, que têm parque industrial altamente qualificado. Peraí, cara, vamos olhar aqui o mercado americano. Por que não? Com certeza. Né? Com certeza. É isso, esse é o recado. Muito obrigado. Beleza? Comigo na Comex 360 Live. Eu acho que foi um conteúdo muito bacana para quem pensa em exportar para os Estados Unidos e que pode também aplicar alguns insights para exportar para outros países também, porque tem uma estrutura, tem um passo a passo a se seguir que faz sentido para exportar para outros países também. E legal. Eu acho que foi bem bacana. Te agradeço muito por estar aqui comigo hoje. Legal. E quando vier a Orlando, vem aqui para a gente tomar um café, passear. Né? Conhecer a Importantex. Isso. Tá ótimo, Léo. Obrigado, cara. Muito obrigado. Meu querido, boa noite aí. Valeu, cara. Tudo de bom. Tamo junto. Um abraço. Tá, tchau.